Olá! Espero que estejam bem e que estejam prontos para mais uma aula remota. O tema da aula de hoje é Reconhecendo o Sistema Reprodutor Feminino e Desconstruindo Tabus, Menstruação, Vergonha e Desinformação. Nossa aula será dividida da seguinte maneira: Importância do tema, Ciclo Reprodutivo Feminino, TPM, Gravidez, Métodos Contraceptivos e ISTs e Quebrando o Tabu. Primeiro, é fundamental reforçar a importância de se autoconhecer e saber como seu próprio corpo funciona, pois dessa forma você pode reconhecer quando algo está errado e adotar hábitos saudáveis que melhorem a sua qualidade de vida. Saber sobre saúde feminina também vale para homens, já que isso pode melhorar a sua convivência e respeito para com as mulheres. Através do conhecimento, podemos desconstruir tabus e acabar com a ideia de que a menstruação é sinônimo de sofrimento e motivo de vergonha. Afinal, uma mulher saudável naturalmente menstrua. Vocês já devem ter ouvido ou visto o termo ciclo menstrual em várias situações, certo? Mas vocês sabiam que ele se refere especificamente às mudanças que ocorrem cerca de uma vez por mês no útero e que por isso também é chamado de ciclo uterino? Essas mudanças cíclicas que ocorrem no útero são controladas por outro ciclo, o ciclo ovariano, representado por um conjunto de eventos que ocorrem nos ovários. Assim, o ciclo reprodutivo das mulheres é, na verdade, um ciclo integrado que envolve útero e ovários. Podemos resumir o ciclo reprodutivo das mulheres da seguinte forma: a ovulação, ou seja, a liberação de um óvulo, ocorre após o endométrio, a camada mais interna do útero, ficar mais espesso e desenvolver um maior aporte sanguíneo. Essa preparação do revestimento do útero se dá para a possível implantação de um embrião. Mas se a gravidez não ocorrer, o revestimento uterino descama, gerando um fluxo de sangue que é expelido pela vagina, o que nós chamamos de menstruação. Com a menstruação, outro ciclo inicia-se. Todos esses processos são regulados por hormônios, que são moléculas produzidas pelo sistema endócrino, que mandam mensagem para várias partes do corpo, ou seja, ajudam na comunicação entre as células e, assim, regulam diversas atividades vitais. 4 hormônios são muito importantes para a regulação do ciclo reprodutivo feminino: o hormônio folículo estimulante, ou FSH, o hormônio luteinizante, ou LH, o estradiol e a progesterona. O ciclo ovariano tem início quando a adenohipófise começa a secretar pequenas quantidades de FSH e LH. Esses dois hormônios estimulam o crescimento do folículo, um oócito revestido que se desenvolve no ovário. Então, as células do folículo em crescimento começam a produzir estradiol. Ocorre uma lenta liberação de estradiol durante a maior parte dessa fase em que o folículo cresce e o oócito amadurece. Essa fase do ciclo ovariano é denominada fase folicular. Vale lembrar que muitos folículos começam a crescer a cada ciclo, mas normalmente apenas um amadurece. Quando o folículo em crescimento começa a aumentar a secreção de estradiol, os níveis de FSH e de LH também aumentam rapidamente. O folículo em maturação aumenta de tamanho, formando uma pequena protuberância na superfície do ovário. Em resposta ao pico de FSH e LH, o folículo e a parede adjacente do ovário rompem-se, liberando o óvulo, evento conhecido como ovulação. Às vezes, no momento ou próximo ao momento da ovulação, as mulheres sentem uma dor característica na parte inferior do abdômen, no mesmo lado do ovário em que o óvulo foi liberado. Após a ovulação, termina a fase folicular e inicia-se a fase lútea do ciclo ovariano. O LH estimula o tecido folicular deixado no ovário a transformar-se em uma estrutura glandular
chamada corpo lúteo. Com a estimulação contínua do LH, o corpo lúteo secreta progesterona e estradiol, que juntos reduzem a secreção de LH e FSH a níveis realmente baixos, evitando que um novo óvulo seja maturado quando uma gravidez possa já estar em andamento. Se não ocorrer a gravidez, os baixos níveis de LH e FSH no final dessa fase fazem o corpo lúteo desintegrar-se, gerando uma diminuição acentuada da concentração de estradiol e de progesterona. A diminuição dos níveis dos hormônios ovarianos faz a hipófise começar a secretar FSH suficiente para estimular o crescimento de um novo folículo no ovário, iniciando o próximo ciclo ovariano. Podemos falar agora sobre o ciclo uterino ou ciclo menstrual. Antes da ovulação, os hormônios ovarianos estimulam o útero a preparar-se para receber um possível embrião. Como vimos, o folículo crescendo secreta cada vez mais estradiol, e isso estimula o espessamento do endométrio. Portanto, a fase folicular do ciclo ovariano é sincronizada com a fase proliferativa do ciclo uterino. Após a ovulação, o estradiol e a progesterona secretados pelo corpo lúteo estimulam a manutenção e o posterior desenvolvimento do revestimento do útero, o que inclui o alargamento das artérias e crescimento de glândulas secretórias no endométrio. Assim, a fase lútea do ciclo ovariano é sincronizada com a fase secretora do ciclo uterino. Se o embrião não tiver se implantado no endométrio até o final da fase secretora, o corpo lúteo desintegra-se. A rápida queda nos níveis dos hormônios ovarianos leva à constrição das artérias do endométrio. O fluxo sanguíneo reduzido diminui o suprimento de oxigênio para o tecido muscular do útero, causando dor. O endométrio também libera prostaglandinas, compostos semelhantes a hormônios que ajudam o útero a contrair e relaxar, de modo que o endométrio possa descamar. Isso é uma parte necessária do processo, mas pode causar a dor, conhecida como cólica menstrual. Vale lembrar que a intensidade e duração da cólica menstrual varia muito a cada mês e de mulher para mulher. Embora as variações sejam comuns, elas também podem indicar que algo está errado. Por isso, é importante conhecer o seu corpo e procurar um médico se algo estiver estranho. Com a diminuição da circulação, o revestimento uterino desintegra-se, em sua maior parte, eliminando sangue junto com o tecido endometrial. O resultado é a menstruação, a fase do fluxo menstrual do ciclo uterino. Durante essa fase, que geralmente dura de 4 a 7 dias, um novo grupo de folículos ovarianos começa a crescer. Por convenção, o primeiro dia de fluxo menstrual é designado ao dia 1 do novo ciclo uterino e ovariano de um total de 28 dias, podendo variar entre as mulheres e até na mesma mulher. Cada fase do ciclo reprodutivo feminino pode ser reconhecida não apenas pelas alterações hormonais e físicas, mas também por alterações emocionais e comportamentais. Assim como podem ocorrer mudanças no aspecto da pele e cabelo, no apetite, aparecimento de inchaço e dores, pode haver também mudanças na disposição, vitalidade, libido, humor e etc. Um exemplo disso é a TPM. O que é a TPM, quando e como ela acontece? Durante o fim da fase lútea do ciclo menstrual, principalmente na semana anterior à menstruação, algumas mulheres podem sentir um conjunto de sintomas físicos, psicológicos e comportamentais. Esses sintomas caracterizam a chamada tensão pré-menstrual, também conhecida como TPM.
A lista de possíveis sintomas é muito grande, atingindo de 73% a 95% das mulheres, sendo que, em 11% delas, os sintomas são tão fortes que podem prejudicar as suas atividades diárias. Além disso, uma mesma mulher pode manifestar diferentes sintomas em diferentes intensidades a cada ciclo, ou pode não apresentar sintomas todos os meses. Os sintomas mais comuns são ansiedade, irritabilidade, instabilidade emocional, dor nas mamas, dor de cabeça, ganho de peso, acne, constipação intestinal e inchaço. Mas o que causa a TPM? Existem vários motivos, como a deficiência de vitaminas B6 e E, atividade inapropriada de prostaglandinas e principalmente o aumento da progesterona, que aumenta a retenção de líquidos, causando inchaço e dores, além da queda do estradiol, que provoca a dilatação de alguns vasos, causando dores de cabeça. Por fim, para alívio das mulheres, os sintomas costumam desaparecer alguns dias após o início do fluxo menstrual. É possível evitar a TPM? Existem sim maneiras de tratar e evitar a TPM, mas a longo prazo, com a prática regular de atividades físicas e uma dieta rica em proteínas e pobre em sal e açúcar e cafeína. Na segunda fase do ciclo, os sintomas da TPM tendem a diminuir. Porém, existem casos em que os sintomas só melhoram com o uso de medicamentos. Vale ressaltar que é importante consultar um ginecologista para investigar as causas e fazer uso de medicamentos corretos para cada caso. Mas não se esqueçam, a TPM é algo natural das mulheres e resultado de alterações sofridas em todo o ciclo menstrual, e não é frescura. Bom, até agora entendemos o que ocorre quando não há implantação de um embrião no revestimento uterino, ou seja, quando não ocorre a gravidez. Mas e quando ela acontece? Bom, a gravidez é um processo que depende de dois eventos principais: a fecundação, que é o encontro dos gametas feminino e masculino, e a anidação, que é justamente a fixação do embrião no revestimento uterino. Em seguida, o embrião leva um período se desenvolvendo dentro do útero, que varia entre cada espécie, mas que para nós, humanos, ele dura aproximadamente 9 meses ou 40 semanas. E quando um indivíduo nasce antes do previsto, ele é considerado prematuro. Além disso, o nome desse indivíduo gerado também muda com o tempo, sendo que ele recebe o nome de embrião até a 8ª semana, sendo considerado um feto após esse período. Como explicado anteriormente, a gravidez depende da fecundação para acontecer, e ela está diretamente relacionada ao ciclo ovariano da mulher, pois a fecundação só é possível no chamado período fértil, que, considerando um ciclo menstrual de 28 dias, esse período corresponde aproximadamente ao 14º dia a partir do primeiro dia da menstruação. Tendo isso em mente, uma pessoa que queira engravidar de forma assertiva tem que ter um controle do seu ciclo para saber em quais dias ela deve ter relações com seu parceiro. Ao mesmo tempo, uma pessoa que não queira engravidar deve se fazer valer da utilização de métodos contraceptivos, como a camisinha e o DIU, por exemplo. Existem diversos métodos para evitar a gravidez, e eles são denominados métodos contraceptivos ou métodos anticoncepcionais. Em uma sociedade democrática, espera-se que a utilização ou não de métodos anticoncepcionais seja uma livre escolha de cada um, de acordo com seus valores e crenças. E é também por isso que é importante o acesso a essa informação sobre esse tema. Vale lembrar que nenhum método contraceptivo é infalível, porque a única forma de evitar uma gravidez, com certeza, é a abstinência sexual. Agora, vamos falar um pouco mais sobre os métodos mais comumente utilizados, né? O método do ritmo ovulatório, ou tabelinha, consiste na abstenção de relações sexuais durante o período fértil do ciclo menstrual. Isso depende do acompanhamento cuidadoso do ciclo menstrual, e a principal dificuldade é determinar com precisão o período fértil da pessoa, já que o dia em que ocorre a ovulação pode variar, dependendo da duração do ciclo e de outros fatores. Um outro método é o coito interrompido,
que consiste em retirar o pênis da vagina antes da ejaculação, e ele é pouco eficiente, pois as secreções eliminadas pelo pênis antes da ejaculação já podem conter espermatozoides, e a não retirada do pênis no momento certo resulta na ejaculação ainda no interior da vagina. Um outro método amplamente divulgado, muito conhecido, é o preservativo, que a gente chama de camisinha. É um protetor de látex que envolve o pênis na sua versão masculina ou que é introduzido na vagina na sua versão feminina, sendo que os dois não podem ser usados ao mesmo tempo. É usado durante o ato sexual e retém o esperma ejaculado, evitando que este se deposite na vagina. Está entre os métodos mais utilizados e não protege apenas contra uma gravidez indesejada, mas também contra as diversas infecções sexualmente transmissíveis, como veremos adiante. Então, deve-se tomar cuidado para que o preservativo não fure. Portanto, também é uma forma de cuidado pessoal e coletivo. Além desses, existem o diafragma, que é um dispositivo de borracha colocado no fundo da vagina, de modo a fechar o colo do útero, impedindo a entrada do espermatozoide. E tem as pílulas anticoncepcionais, que são uma mistura de hormônios sintéticos, progesterona e estradiol, que a mulher deve ingerir todos os dias. Nesse caso, a mulher normalmente não menstrua, ou ingerir com uma pausa de 7 ou 4 dias entre as cartelas. E na pausa ocorre um sangramento de escape, é normal. Os hormônios presentes na pílula anticoncepcional inibem a secreção de FSH e LH pela hipófise e na falta destes não ocorre a ovulação. A pílula do dia seguinte, que é um método contraceptivo de emergência, é um composto hormonal usado para prevenir uma gravidez indesejada dentro de 72 horas após uma relação sexual desprotegida ou acidental, que impede a ovulação e impossibilita que o embrião, caso já tenha se formado, seja implantado na parede uterina. Mas pesquisas científicas têm apontado que a ingestão de hormônios, como pílula anticoncepcional e do dia seguinte, podem alterar a nossa saúde, levando a problemas como alterações na coagulação sanguínea, arteriosclerose e infartos. É importante, assim, que o uso de contraceptivos orais seja feito apenas sobre recomendação médica. Particularmente, a utilização da pílula do dia seguinte exige cuidados especiais. Também pode ser utilizado o DIU, sigla para dispositivo intrauterino, um dispositivo de plástico e metal introduzido no útero, que dificulta a locomoção dos espermatozoides e impede que embriões se instalem. Deve ser implantado por um médico e, a menos que cause problemas colaterais, pode permanecer no útero por longos períodos ou até que a mulher queira engravidar. Ainda é possível o processo de esterilização cirúrgica, que impede definitivamente a concepção. Em homens, é utilizada a vasectomia, que consiste no corte dos ductos deferentes, de modo que os espermatozoides não possam chegar no útero. Para as mulheres, é utilizado a laqueadura tubarina, que consiste no corte das tubas uterinas, assim os espermatozoides são impedidos de chegar até os óvulos. E, novamente, quando falamos sobre contracepção, também é importante falar sobre proteção contra ISTs, sigla para infecções sexualmente transmissíveis, já que um dos métodos contraceptivos também oferece proteção contra elas. Essas infecções são causadas por agentes diversos, transmitidos de pessoa para pessoa por meio de atividades sexuais, onde ocorre o contato de mucosas, pênis, vagina, boca e ânus. É direito e dever de todo cidadão manter-se informado sobre as infecções transmissíveis, de modo a agir preventivamente em benefício da saúde sua e de todos. A grande maioria das ISTs pode ser prevenida pela utilização da camisinha, por isso ela deve ser utilizada sempre que adequada ao ato sexual realizado. Quando não é possível utilizar a camisinha, como no contato entre boca e vulva ou entre vulvas, o risco de transmissão de ISTs ainda existe, mas é importante buscar outras formas de proteção. Infelizmente, atualmente não existe no mercado produto para essas situações. É recomendada uma adaptação da camisinha masculina ou feminina tradicional, cortando fora as duas extremidades e fazendo um corte ao longo do comprimento do preservativo, gerando um retângulo de látex que deve ser posicionado entre as mucosas em contato.
Essa estratégia não é muito eficiente e pode ser desconfortável, mas oferece alguma proteção na falta de outras alternativas. Por fim, como o uso da camisinha para proteção contra ISTs não é 100% eficiente, as pessoas sexualmente ativas devem realizar exames periódicos para monitorar a sua saúde. Mas, nessa altura, com todas essas informações, você deve estar se perguntando se o ciclo menstrual ovariano é uma engrenagem perfeita e que fornece informações importantes sobre a saúde da mulher, por que muitas sentem vergonha? Se pararmos para pensar, é por causa do ciclo menstrual que as mulheres conseguem gerar vida e assim propagar a nossa espécie. É um fenômeno extremamente importante e mesmo assim é muito comum as mulheres terem vergonha desde a primeira menstruação. Talvez o motivo da vergonha seja a falta de informação, ou a associação do sangramento com doença, sujeira, ou ainda a mulher pode não falar sobre o ciclo menstrual para evitar comentários do tipo: fulana virou mocinha, você está estressada hoje, está de TPM, você está naqueles dias? Pois é, né? Muitos de nós já ouviu isso. E de onde surgiram esses comentários? A relação da menstruação com coisas ruins é feita desde antes de Cristo, sendo algo cultural. E que estudiosos dizem que pensamentos negativos em torno da menstruação surgiram de forma independente, em distintos povos, seja por fobia a sangue, medo de doenças, toxicidade e etc. Mas, no fim das contas, é tudo por falta de conhecimento. Porém, certas sociedades estabeleceram uma conexão positiva sobre a menstruação. Por exemplo, para algumas associações modernas de caçadores e coletores, a menstruação é algo poderoso, saudável e sagrado. Também existem aqui no Brasil, por exemplo, os povos tradicionais da região norte, que são os indígenas ticuna, que fazem rituais da menarca, valorizando esse momento da vida da mulher. De qualquer forma, é esperado que essa aula fique como uma reflexão para os homens, principalmente sobre o tipo de pensamento e fala que estamos disseminando a respeito do ciclo menstrual, sabendo da sua importância para a vida de todos, e também para as mulheres, claro, tanto as que tiveram sua primeira menstruação, como para as que ainda não chegaram lá. Então, conheça o seu corpo, se informe sobre o que é natural, o que acontece em você e não tenha vergonha do que você é. Mesmo que a cólica às vezes seja insuportável, mas que felizmente temos alguns remédios para isso. Fica também como uma dica importante o uso de aplicativos que podem ajudar no monitoramento do ciclo menstrual, com informações sobre fases do ciclo, acompanhamento de sintomas e etc. A sugestão que temos são duas, o Chloe e o Flow. Também gostaríamos de indicar um documentário da Netflix, caso você tenha interesse e também tenha acesso. Esse documentário se chama Absorvendo o Tabu e mostra a relação de mulheres que vivem na Índia e a menstruação. Ele é muito importante porque retrata uma realidade bem distante, mas que existe e a gente precisa conhecer. Então fica aí de dica e nos vemos na nossa próxima aula.